Ouça agora mais uma palavra de ensino com voz profética no Resplandecer Podcast com o pastor Jonivando, um servo de Deus a serviço do reino de Jesus Cristo. Lembrando que você pode baixar esse podcast e compartilhar com seus amigos. Olá, graça e paz! Estamos começando mais um podcast com mais um episódio, uma mensagem abençoadora e esclarecedora que vai trazer luz à sua vida, aqui no Resplandecer Podcast. Sou Jonivando, ministro da Palavra de Deus, fundador do Resplandecer Ministério, um ministério de comunicação cristã e voz profética para as nações. Conheça mais sobre nosso ministério acessando nosso site resplandecer.net.br e também siga-nos nas redes sociais. Estamos com o canal no YouTube. Ouça-nos e aproveite para se inscrever em nosso canal Resplandecer Ministérios. O episódio deste podcast é Como tomar posse das promessas de Deus. O texto bíblico base é Josué 1:8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nestas palavras pronunciadas a Josué, entendemos como alcançar as promessas de Deus, o que ele deveria fazer para possuir a terra, sendo preciso lutar para receber as bênçãos de Deus. Terra que o Senhor havia prometido para o seu povo. Porém, apesar desta terra ser deles, por causa da promessa de Deus, eles precisavam possuir. Sem dúvida, tomar posse das promessas de Deus está intrinsecamente relacionada com sua palavra. Evidentemente, todos precisariam agir pela palavra para tomar posse das promessas de Deus, estando certos que haveriam de lutar com bravura contra os povos que haviam na terra. Mas esperem um pouco, porque Deus não deu uma terra em que não houvesse povos, que não tivessem gigantes, que não fosse preciso lutar. Certamente, Deus poderia ter agido assim, mas Ele não fez. Acredito com isso, Deus queria revelar alguns princípios para que possamos tomar posse das promessas de Deus. Além disso, as provações existem para todo crente em diversas situações, sem deixar de lado que a vida é cheia de desafios. No entanto, as promessas de Deus é uma realidade para todo crente. Mas para alcançar, são necessárias algumas observações aos critérios de Deus. Observe agora os critérios em como tomar posse das promessas de Deus. O primeiro critério é: receba as promessas de Deus, expulsando os inimigos daquilo que já é seu por direito. Você deve preservar tudo que Deus concedeu a você, sua família, seu trabalho, seus negócios, seu ministério, talentos, sua vida pessoal com Deus. Não deixe inimigos se infiltrar em coisas que pertencem a você. Eles vão dificultar sua vida no decorrer do tempo para que você não receba as promessas de Deus. Por isso, você tem que lutar. A terra era deles, mas havia inimigos para ser expulsos daquele território que Deus demarcou para Israel. Existe muita coisa demarcada por Deus no invisível para você, mas é preciso você conquistar. Então lute por alcançar e tomar posse das promessas de Deus. Não permita que o inimigo marque território em coisas e espaços que Deus concedeu a você. Use da autoridade bíblica que Deus, nosso Pai, estabeleceu para você em Jesus Cristo. Ele deu autoridade a você para pisar serpentes e escorpiões. Lucas 10:19.
E lembre-se, a luta do crente é primeiramente contra principados, potestades e espíritos da maldade nas regiões celestiais, conforme Efésios 6:12. Na realidade, a vida cristã é cheia de lutas, conquanto cheia de vitórias. Alguma derrota pode até acontecer, mas só acontece se você permitir por não obedecer os princípios da palavra de Deus. Então todos nós devemos tirar os inimigos de nosso território, assumindo o domínio com base na palavra de Deus. Tudo que você quer conquistar deve lutar para que aconteça. Isso em todas as instâncias de sua vida. Dia a dia, você precisa tomar posse das promessas de Deus, não permitindo que inimigos tenham controle do que já é seu por direito. Você pode colocar os agentes do mal para correr, praticando o que está escrito na palavra de Deus. Agora vamos ao segundo critério em como tomar posse das promessas de Deus. Faça uma comunicação bíblica interna e externa para tomar posse das promessas de Deus. Com base no texto inicial, Deus diz a Josué para não se apartar da sua boca a sua lei, e que também antes Josué meditasse de dia e noite. Isso significa que teria que fazer uma comunicação interna em seu pensamento, que é meditar dia e noite, e outra comunicação verbal, onde o texto diz: não se aparte da sua boca o livro desta lei. Fazer uma comunicação interna da palavra de Deus ao seu espírito referente às promessas de Deus é um fator muito importante. Isso porque criará em você uma blindagem contra as oposições de palavras e situações contrárias. Já o uso de uma comunicação externa é uma declaração da palavra do que existe no seu interior. Obviamente, toda palavra falada é produzida por aquilo que se alimenta e crê. Jesus mesmo diz que o que sai da nossa boca é o que está em nosso coração, conforme Mateus capítulo 15, verso 18 e 19. Então há uma razão para falar a palavra de Deus. Afinal, a palavra de Deus é a boca de Deus, conforme está escrito em Mateus capítulo 4, verso 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não importa o tempo, em todas as situações você precisa declarar a palavra, pois é assim que você conseguirá se fortalecer nas lutas. Além disso, você se fortalecendo ao meditar e falar a palavra, as situações opositoras se enfraquecem. Falar a palavra em situações difíceis é trazer as realidades da promessa de Deus para a sua vida. Nos livros dos Salmos, você vai ver que eles faziam declarações em todo o tempo, tanto declarações interna como externa, principalmente os Salmos de Davi. Observe essa declaração de Davi: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Salmo 18, verso 29. Realmente, a linguagem do crente deve ser diferente dos padrões do mundo. A linguagem do crente deve ser totalmente bíblica. Se você fizer o contrário, o que vai prevalecer são pensamentos errados e mundanos. A palavra de Deus adverte que a morte e a vida estão no poder da língua, estando preparado para agir com aquilo que você declara. Provérbios 18, verso 21. E esses pensamentos mundanos são tudo o que está fora da palavra de Deus, distribuídos em palavras vãs, filosofias, conceitos e motivações erradas. Se você é um verdadeiro crente, você não precisa de livros de autoajuda ou qualquer dizeres de homens mundanos para ter motivação para lutar por algo. Você só precisa da palavra do Altíssimo Deus. Vamos agora ao terceiro critério em como tomar posse das promessas de Deus. Para tomar posse das promessas de Deus, é preciso estar determinado a agir
conforme a Bíblia. Esse terceiro ponto em questão fala sobre em sempre estar determinado para agir conforme os critérios bíblicos. Observe o que o texto bíblico base deste episódio diz: para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então, agir com determinação no que está escrito na palavra de Deus traz para a sua vida a realidade das promessas de Deus distribuídas em bênçãos, renovação espiritual, fortalecimento, recursos financeiros, provisões e proteção de Deus. Além disso, estará à sua disposição anjos de Deus para agir a seu favor. Paulo discerniu bem sobre essas distribuições de bênção de Deus e chamou de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, conforme está em Efésios capítulo 1, verso 3. Mas esteja certo também que, ao estar determinado ao cumprir os princípios bíblicos, é preciso um indicativo de conexão com a palavra. Jesus declarou que precisamos viver conectados com sua palavra, conforme está escrito em João capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É essa conexão que Deus quer ao dizer em ter cuidado de fazer tudo conforme a sua palavra. Deus então ensina que é preciso de fato estar conectado com sua palavra. Assim, o inimigo não poderá roubar a palavra de você. Fique atento e lute com fé na palavra do Senhor para vencer as artimanhas do inimigo. Tendo em vista que as áreas que o inimigo trabalha são nos sentimentos, fazendo a pessoa pensar fora da realidade das promessas de Deus. Ele gosta de fazer as pessoas depressivas, desanimadas, desencorajando a pessoa a lutar e viver a realidade das promessas de Deus. No entanto, você pode vencer todas as situações aprendendo a tomar posse das promessas de Deus. A verdade para a sua vida está no que Deus diz e não no que o inimigo diz. Pense bem, o inimigo é mentiroso. Ele sempre vai mentir para você com o intuito de fazer com que você não tome posse das promessas de Deus. Preserve seus sentimentos, suas emoções, para que sejam moldados pela palavra de Deus. E como resultado, a alegria, a paz de Cristo e o bem-estar espiritual serão abundantes em sua vida. Esteja determinado para lutar, vivendo cada dia conectado com a videira que é Jesus Cristo. Pela prática da palavra, tomando posse das promessas de Deus e não tenha medo de lutar. Esse foi mais um podcast aqui no Resplandecer Podcast. Espero ter contribuído com o seu crescimento espiritual. Que Deus faça você resplandecer.